No coração da África Austral, onde a terra se estende entre rios e colinas, nasceu no verão de 1787 uma figura que marcaria para sempre a história. Shaka Kassim-Zangakona, conhecido pela posteridade como Shaka Zulu. Seu nome, no entanto, não lhe garantiu privilégios. Filho de Senzangakona, líder do clã Zulu na região que hoje corresponde à província de Natal, na África do Sul, Shaka veio ao mundo em circunstâncias que o condenaram desde cedo ao ostracismo. Sua mãe, Nandi, filha do chefe bebê do povo Langeni, não era uma das esposas oficiais de Senzangakona na época de seu nascimento. Essa condição bastou para que fosse considerado ilegítimo, um estigma que o acompanharia pelos primeiros anos de vida, forçando-o junto à mãe a uma existência nômade, à margem da sociedade que deveria tê-lo acolhido. Os Zulus, naqueles tempos, não formavam um reino unificado, mas sim uma constelação de clãs dispersos, cada qual governando pequenos territórios onde o gado, fonte de alimento, riqueza e prestígio, ditava o poder. A sociedade girava em torno desses animais, a carne e o leite sustentavam o povo, os rebanhos mediam a fortuna de um homem, e as alianças matrimoniais eram seladas com a troca de cabeças de gado. Os homens, desde a adolescência, eram treinados para a guerra, integrando-se a exércitos rudimentares, onde a força bruta e o número de combatentes decidiam os conflitos. Não havia estratégias elaboradas, apenas a fúria de massas armadas com lanças de 6 pés e protegidas por escudos de couro de boi. Foi nesse mundo que Shaka, ainda jovem, revelou um talento excepcional e uma crueldade incomum. Exilado entre os Teva, um povo vizinho, ele rapidamente se destacou como guerreiro, chamando a atenção de Dingisvaio, líder dos Teva e seu futuro mentor. Em uma das primeiras missões, o que deveria ser um simples saque de gado contra um clã rival transformou-se em um banho de sangue por iniciativa de Shaka. Enquanto os outros se contentariam com o butim, ele ordenou que seus homens perseguissem e massacrassem os inimigos, indo muito além do necessário. Dingisvaio, chocado, repreendeu-o severamente. A guerra, para os Zulus da época, não era sinônimo de extermínio, mas de conquista limitada. Esse episódio, no entanto, foi apenas um prenúncio do que viria. A ascensão de Shaka ao poder não foi obra do acaso, mas de uma ambição implacável. Em 1816, com menos de 30 anos, ele soube da morte de Senzangakona e da indicação de Sigujana, um de seus meio-irmãos, como sucessor. Determinado a reclamar o que considerava seu por direito ou por força, Shaka agiu com uma frieza calculada. Com o apoio de Dingisvaio e dos guerreiros Tetva, arquitetou a eliminação de Sigujana, valendo-se de outro meio-irmão, Gwadi, para executar o plano. Uma vez livre do obstáculo, retornou à terra natal à frente de um exército intimidante, impiedoso com qualquer vestígio de lealdade ao regime anterior. Assim, sem cerimônias, assumiu o trono dos Zulus, não como um líder qualquer, mas como o arquiteto de um novo tempo. O que poucos imaginavam é que aquele jovem marginalizado, criado à sombra do desprezo, estava prestes a reescrever não apenas o destino de seu povo, mas os próprios alicerces da guerra e do poder na África Austral. Sua trajetória, no entanto, seria pavimentada com inovações tão geniais quanto brutais, e um legado que ecoaria por gerações. O destino das tribos Bantu no Sudeste africano parecia, até então, amarrado a uma frágil teia de alianças, e nenhuma mais crucial do que a união entre Zulus e Untedva. Sob a liderança de Dingisvaio, esse pacto poderia ter sido o freio que contivesse a fúria de Shaka, um homem cuja sede por vitória já havia sido repreendida anos antes, quando o mentor o advertira pela violência excessiva contra os Amambata. Mas o destino, irônico e implacável, tinha outros planos. Em 1817, poucos meses após Shaka ascender ao trono Zulu, a aliança desmoronou em sangue. Os Untedva, arrastados para um conflito com os poderosos Nadivande ao norte, viram seu rei Dingisvaio cair nas mãos de Svide, o mesmo Svide que, sem hesitação, ordenou sua execução. Com um golpe, Shaka perdeu não apenas um aliado, mas o último vestígio de moderação que poderia ter refreado sua ambição. Mais do que isso, os sobreviventes Untedva, desorientados e sem liderança, curvaram-se à sua autoridade, fundindo seu clã ao império nascente dos Zulus. O tabuleiro estava posto. A guerra que se seguiu não seria um mero conflito territorial, mas o batismo de fogo de uma nova era. Por 2 anos, entre 1817 e 1819, a terra tremeu sob os pés dos Nadivande e dos Zulus. O que começou como escaramuças dispersas logo se transformou em um embate existencial, onde o futuro de toda a região seria decidido. E o palco desses confrontos finais não poderia ser mais simbólico. A colina de Gokli,
perto de Ulundi, onde, em abril de 1818, Shaka enfrentaria não apenas um exército, mas um destino que parecia condenado a esmagá-lo. Os números eram brutais. Zvide, o senhor dos Nadivande, avançava com uma força esmagadora, talvez 12.000 guerreiros, uma maré humana que engolia tudo em seu caminho. Shaka, em contraste, mal podia reunir metade desse contingente. Mas onde outros enxergavam derrota certa, ele via uma oportunidade. Porque a guerra para Shaka nunca foi uma questão de quantidade, mas de engenho. E engenho, ele tinha de sobra. Antes mesmo que os Nadivande cruzassem a fronteira Zulu, o campo de batalha já estava minado. Shaka ordenou que a terra fosse arrasada, rebanhos dispersos, poços envenenados, vilas reduzidas a cinzas. Nada restaria para sustentar o inimigo em sua marcha. Enquanto Zvide avançava confiante em sua superioridade, suas tropas eram assediadas por unidades de guerrilhas Zulus, fantasmas que surgiam e desapareciam na vegetação, desgastando moral e recursos. Quando finalmente chegaram à colina de Gokli, os Nadivande não eram mais uma força invencível. Eram presas exaustas, empurradas para uma armadilha. Shaka escolheu o terreno com a precisão de um caçador. A colina, com suas encostas íngremes, anularia a vantagem numérica do inimigo, forçando-os a se amontoar em formação compacta, um alvo perfeito para as lanças e projéteis que choveriam de cima. E foi exatamente o que aconteceu. Quando as linhas Nadivande, comandadas por Nomalanjana, tentaram escalar a encosta, a desorganização foi instantânea. Os guerreiros, espremidos uns contra os outros, tornaram-se presas fáceis para os Zulus, que do alto, ceifavam vidas com uma eficiência fria. Mas o golpe final ainda estava por vir. Horas depois, quando a sede e o cansaço já corroíam a resistência Nadivande, Shaka deu o sinal. De um flanco oculto, emergiu sua reserva de elite, os impi mais letais, treinados para a carnificina. Eles não atacaram o centro, mas a retaguarda exposta do inimigo. O resultado foi um colapso em cadeia. As linhas Nadivande ruíram como um castelo de areia sob uma onda. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre. Quando a poeira baixou, diziam, e os números, mesmo exagerados, não faziam justiça ao horror, que 7.500 corpos jaziam espalhados pelo campo. Uma vitória tão esmagadora que não apenas consolidou o nome de Shaka como senhor da guerra mais temido da África Austral, mas redefiniu o próprio conceito de poder na região. A derrota dos Nadivande na colina de Gokli foi apenas o início. Em 1819, na Batalha do Rio Matuze, Shaka esmagou o que restava de sua resistência. Zvide, humilhado, fugiu para o norte, onde seus descendentes tentariam, sem sucesso, reconstruir um reino às sombras do que um dia fora. Enquanto isso, Shaka avançava inexorável. Seu império agora se estendia de Natal até as fronteiras do moderno Moçambique, a um território forjado não pela diplomacia, mas pela lama, pelo sangue e por uma visão de guerra que o mundo ainda não havia visto. Como um homem com tão poucos recursos conseguiu tanto em tão pouco tempo? A resposta está em uma palavra: revolução. Shaka não apenas venceu batalhas, ele reinventou a arte da guerra. E essa reinvenção começava por uma verdade simples mas devastadora: as armas que herdara de seus antepassados eram inadequadas para o mundo que ele queria conquistar. Mas uma revolução militar não se sustenta sem uma revolução social. Shaka sabia disso. Enquanto outros reis se contentavam em herdar estruturas arcaicas, ele esculpiu uma sociedade à imagem de seu exército, ágil, implacável e sem espaço para fraquezas. Não bastava forjar guerrilheiros, era preciso forjar um império onde cada homem, cada mulher, cada criança servisse à máquina de guerra. E assim, com a mesma mão de ferro que reformou as fileiras de seus impis, ele desmontou as colunas da tradição Zulu. Adeus, privilégios de sangue. Adeus, hierarquia baseada em clãs e linhagens ancestrais. Shaka varreu do mapa a velha ordem onde o poder se transmitia pelo ventre das mães e substituiu-a por um sistema onde o mérito, e apenas o mérito, ditava quem ascendia. Um camponês sem nome poderia se tornar general se provasse lealdade e habilidade. Um príncipe preguiçoso seria rebaixado a carregador de lanças. Não havia espaço para mediocridade no reino que ele sonhava. Até os sangomas, os poderosos feiticeiros que há séculos manipulavam o medo e a superstição das tribos, foram domados. Shaka não aboliu a espiritualidade, ele a submeteu. Os rituais passaram a servir ao Estado, os presságios a justificar suas campanhas, e os sacerdotes, antes intocáveis, tornaram-se funcionários de sua corte. Até a igreja Zulu, sim, havia uma, curvou-se ao seu cetro. E as crianças? As crianças eram o futuro do exército.
Desde tenra idade eram moldadas para a disciplina, treinadas para marchar, carregar suprimentos e, quando chegasse a hora, empunhar a íqua. Não havia infância no sentido que conhecemos. Havia apenas a preparação para a glória ou para a morte. Essa reorganização brutal tinha um propósito: transformar a nação Zulu em uma máquina de guerra autossuficiente, capaz de se mover com velocidade assustadora, de se alimentar da própria terra e de crescer sem depender de alianças frágeis. O resultado? Um estado centralizado como nenhum outro na África Austral, onde cada aldeia, cada celeiro, cada cabeça de gado existia para sustentar o sonho de um homem, um império unificado sob a sombra de seu escudo. Foi assim que, em poucos anos, Shaka não apenas unificou os Zulus, mas engoliu os Teta, esmagou os Quabi e reduziu dezenas de tribos rivais a vassalos ou a cinzas. Até então, sua ascensão havia sido um drama interno, um conflito entre Bantu, onde o sangue derramado era o de irmãos distantes. Mas o mundo estava mudando. E enquanto Shaka consolidava seu domínio no final da década de 1810, um novo ator entrava em cena, vindo do sul: os europeus. Eles não eram novos na região. Os portugueses, com sua ganância por rotas marítimas, haviam raspado as costas africanas ainda no século XV, plantando bandeiras e cruzes onde podiam. Mas suas colônias eram frágeis, saques fáceis para os holandeses, que no século XVII arrebataram o Cabo da Boa Esperança e transformaram aquele pedaço de terra em um entreposto, primeiro para navios, depois para sonhos. Os Boers, aqueles fazendeiros teimosos de origem holandesa, alemã e huguenote, espalharam-se como ervas daninhas, empurrando fronteiras, escravizando povos khoikhoi e, sem querer, criando um problema que logo seria de Shaka, a colônia do Cabo. Porque em 1795, quando a Europa ardeu nas guerras revolucionárias, os britânicos chegaram. E quando os canhões calaram em Waterloo em 1814, o Cabo já não era mais holandês, era britânico. Os Boers não aceitaram bem a troca de senhores. Preferiram o exílio à submissão. E assim como um rio que transborda, começaram a migrar para o norte, em direção às terras altas e aos vales onde os Zulus reinavam absolutos. Era apenas uma questão de tempo até que os dois mundos colidissem. Os primeiros sinais vieram em 1822, quando um ex-tenente da Marinha Real Britânica, Francis Farevel, ancorou seus sonhos de fortuna na Baía de Natal. Junto com outros comerciantes do Cabo, ele estabeleceu um posto de troca naquilo que um dia seria Durban, um nome que soava como um presságio. Ivory, peles e escravos, o comércio florescia e com ele os relatos que chegavam à Europa. Porque os europeus que ousavam adentrar aquelas terras voltavam com histórias de um rei como nenhum outro, um gênio da guerra, um tirano sanguinário, um visionário que havia forjado um império com suas próprias mãos. Entre eles, dois nomes se destacariam: Nathaniel Isaacs, um aventureiro inglês com sede de glória, e Henry Francis Fynn, um médico que trocou a civilização pela selva, e nunca mais voltou. Fynn, especialmente, tornou-se uma figura quase mítica. Encontrou Shaka ferido, tratou-o com remédios europeus, em troca, recebeu terras, mulheres e um lugar na corte Zulu. Casou-se com 4 filhas da terra, adotou seus costumes e por anos, viveu entre aqueles que deveria civilizar. Seu relato, ao lado das memórias de Isaacs, publicadas em 1836 no livro Travels and Adventures in Eastern Africa, seria a primeira janela do Ocidente para o reino de Shaka. Uma janela distorcida, é verdade, filtrada pelo espanto e pelo preconceito de homens que não compreendiam o que viam, mas suficiente para imortalizar o rei. No entanto, para Shaka, os europeus ainda eram um incômodo distante. Seu verdadeiro campo de batalha seguia sendo a savana, onde tribos inteiras tremiam ao som de seus tambores. Porque enquanto os Boers avançavam lentamente e os comerciantes britânicos negociavam com cautela, ele continuava a expandir seu domínio com uma mistura de fogo e diplomacia. Alguns submeteram-se pela espada, outros pela astúcia. Reis como os Islando dos Mkhize, Job dos Sitoli e Matubani dos Tuli dobraram os joelhos não porque seus exércitos fossem derrotados, mas porque Shaka lhes ofereceu algo mais poderoso que a guerra, um lugar em seu império. Vassalagem, sim, mas também proteção, riqueza e a promessa de que seus nomes não seriam apagados pela história. Era o auge de seu poder. E também, embora ninguém soubesse o início do fim. Mas mesmo no auge de seu domínio, a guerra nunca deixou de ser o coração do reino de Shaka. O império que ele ergueu foi construído sobre uma montanha de corpos, não por acaso, mas por design. Os números exatos das vítimas de suas campanhas entre 1816 e 1828 são impossíveis de precisar.
Não havia registros de mortes, censos ou listas de soldados que pudessem revelar a verdadeira escala do banho de sangue na África Austral, mas as evidências que sobrevivem pintam um quadro aterrador. Sabe-se, por exemplo, que a guerra contra os Quabi e os Nadvande entre 1817 e 1819 ceifou mais de 25 mil vidas, e isso é apenas um fragmento do horror. Historiadores batizaram aquelas décadas de Mekane, o esmagamento, um período em que a morte e o deslocamento varreram o que hoje são a África do Sul, Moçambique, Zimbabue e Ruanda. Estima-se que entre o final do século XVIII e meados do XIX, o Mekane tenha deixado entre 1 e 2 milhões de mortos. E Shaka não foi um mero espectador desse caos, ele foi seu principal arquiteto. Seus exércitos transformaram a região em um campo de batalha permanente, e as baixas acumuladas em suas conquistas provavelmente superaram a marca dos 100 mil, talvez muito mais. A crueldade não era colateral, era método. Quando as impis Zulus tomavam uma aldeia não havia piedade. Casas eram reduzidas a cinzas, e os que não morriam pela lança, velhos, mulheres, crianças, eram executados sem distinção. Os sobreviventes em idade de lutar eram incorporados à máquina de guerra Zulu, engrossando as fileiras de um exército que nunca parava de crescer. Não é exagero dizer que Shaka flertou com o genocídio. Seus generais, muitos deles treinados em sua própria escola de brutalidade, começaram a questionar a lealdade a um líder cujo apetite por destruição parecia insaciável. Alguns, como Zilikazi, romperam com ele, levando consigo gado, guerrilheiros e a ambição de forjar seus próprios reinos. Outros, como Zangendaba, migraram para o norte, estabelecendo domínios além das fronteiras Zulus. Até 1825, o mapa da África Austral havia sido redesenhado à força. Shaka governava um território de quase 30 mil quilômetros quadrados, desde o rio Pongola até as montanhas Drakensberg, um domínio que abrigava 250.000 de Zulus e centenas de milhares de súditos conquistados. Tributos fluíam para sua corte, gado, marfim, tecidos, alimentos, a riqueza de um império forjado no fogo. Mas por trás dessa fachada de poder absoluto, rachaduras começavam a aparecer. Havia algo de incompreensível em Shaka, mesmo para aqueles que o serviam. Um rei em uma sociedade polígama, onde a descendência era moeda de poder, ele surpreendentemente não deixou herdeiros reconhecidos. Nenhum filho, nenhuma filha, pelo menos, nenhum que admitisse. Alguns especularam sobre infertilidade ou preferências ocultas, mas a verdade pode ser mais calculada. Os sucessores de Shaka aprenderam que declarar abertamente os filhos era convite à traição. Talvez ele, ainda no vigor dos 30 anos, tenha silenciado sobre sua linhagem para evitar que ambições prematuras minassem seu reinado. Se foi assim, o plano falhou. A morte o alcançaria antes que pudesse consolidar um legado dinástico. E então veio o declínio. Os primeiros sinais apareceram em 1824, quando as impis Zulus, até então consideradas invencíveis, sofreram uma derrota humilhante. Mlaka Kaitidi, um de seus generais mais temidos, liderou uma expedição contra os Pondo no sul. O objetivo era simples: roubar o gado do rei Faku. Mas os Pondo não se dobraram. Em uma série de emboscadas e contra-ataques, forçaram os Zulus a recuar famintos, reduzidos a se alimentar de melancias abandonadas no caminho. A campanha ficou conhecida como a Mabeta Impi, a Batalha das Melancias, um epíteto que queimou como ferro em brasa no orgulho Zulu. A partir daí, as derrotas se multiplicaram, e com elas a fúria de Shaka. Entre 1824 e 1826, sua resposta a qualquer resistência tornou-se ainda mais implacável. Um exemplo foi o ataque aos Quabi, um povo que já havia sentido o peso de sua espada. Desta vez, porém, a violência não foi estratégica, foi vingança pura. Aldeias inteiras foram arrasadas e os sobreviventes, se é que houve algum, foram deixados como advertência. O rei que outrora calculava cada movimento agora agia movido por uma raiva que consumia até seus próprios generais. O império que parecia indestrutível começava a tremer, e o pior ainda estava por vir. Mas antes que a fúria de Shaka atingisse seu clímax, foram as tribos menores às margens do território Zulu, aquelas que, nos primeiros anos da década de 1820, haviam se curvado ao seu domínio, que sentiram o peso de sua vingança desmedida. Não se tratava mais de uma campanha militar com objetivos claros, nem de uma expansão estratégica. Era aniquilação pura. Quando Shaka lançou seu exército contra os Vabi, não enviou guerrilheiros para submeter, mas carrascos para apagar. Seus impis espalharam-se como uma praga pela terra, caçando cada membro do povo Vabi sem piedade. A violência foi tão brutal que até Nandi, sua mãe, uma mulher de ferro que jamais ousara questioná-lo, ficou horrorizada.
O filho que ela criará havia se tornado um monstro além de seu próprio controle. E foi justamente sobre as cinzas dos Vab que Shaka ergueu sua nova capital. Um lugar que não por acaso recebeu o nome de Quabulavaiu, o lugar da morte. Ali às margens de um rio, sobre uma crista de colinas a cerca de 27 quilômetros ao norte do que hoje é a cidade de Eshov, nasceu o coração sombrio do Império Zulu. Quabulavaiu não era uma simples aldeia, era uma fortaleza, uma cidade real maior e mais imponente que qualquer outro assentamento do reino. No seu centro, erguia-se o Isigodo, o palácio sagrado onde apenas Shaka, suas esposas e concubinas, e aqueles que ele pessoalmente convocasse podiam entrar. Quem ousasse violar aquele espaço sem permissão era executado sem hesitação. Mas o Isigodo não era apenas um harém real. Era o nervo do poder. Ali nos arredores do palácio, instalavam-se os conselheiros mais próximos de Shaka, seus generais e ministros, cujas cabanas se aglomeravam como satélites em órbita de um sol negro. Apesar da aparente simplicidade, paredes de barro, tetos de palha, uma sociedade ainda distante dos avanços tecnológicos da Europa, o funcionamento da corte Zulu espelhava, em sua essência, os rituais das monarquias medievais europeias. Cada manhã, um arauto anunciava o despertar do rei, marcando o início de um dia regido por cerimônias rígidas, banquetes com lugares predeterminados, audiências onde cada gesto era calculado, saudações onde um erro de postura poderia custar a vida. Quando os primeiros britânicos chegaram na década de 1820, devem ter se surpreendido com a estranheza daquele mundo, mas também reconheceram, naqueles rituais de poder, algo familiar, quase um reflexo distorcido de suas próprias cortes georgianas e vitorianas. Era esse o reino que Shaka construíra em uma década, majestoso, terrível e, acima de tudo, insustentável. Porque por trás da pompa e do protocolo, a corte de Quabulavaiu era um lugar de tensão constante, onde o medo se infiltrava como um veneno. E nos últimos anos de sua vida, a tirania de Shaka atingiu um nível de crueldade que até seus mais fiéis seguiam em silêncio. Sempre houve histórias sobre seus métodos, como há de prender inimigos em currais com hienas famintas, assistindo enquanto as bestas os devoravam vivos, para então queimar os corpos e as jaulas como um aviso macabro. Mas nos meses que se seguiram à morte de Nandi, em outubro de 1827, algo em Shaka se quebrou. A relação entre mãe e filho era visceral, forjada no abandono. Nandi expulsada e humilhada, Shaka rejeitado pelo pai, sem Zangakona, e criado à margem do poder. Quando ela morreu, o luto do rei não foi uma dor privada, foi um furacão que arrastou todo o reino. Ordenou que o povo Zulu mergulhasse em um luto coletivo, tão prolongado e extremo que qualquer sinal de menosprezo pela perda era punido com a morte. Mas o pior ainda estava por vir. Shaka suspendeu as atividades mais básicas da sobrevivência. Proibiu o plantio de colheitas, a ordenha do gado, o trabalho nos campos. O resultado foi uma fome que se alastrou como uma praga, ceifando vidas enquanto o rei se afundava em sua própria loucura. Alguns dizem que esses relatos foram exagerados depois, talvez inventados por aqueles que o traíram para justificar o que viria. O fato é que no outono de 1828, um ano após a morte de Nandi, a conspiração tomou forma dentro de sua própria família. Dingane e Mangana, seus meio-irmãos, já haviam tentado matá-lo antes, em um golpe mal-sucedido. Dessa vez não falhariam. Contaram com o apoio de uma figura-chave, Nkabi, tia de Shaka e irmã do falecido rei Senzangakona, que via no sobrinho um tirano que precisava ser detido. Na tarde de 22 de setembro de 1828, o grupo chegou à residência real de Kinaya Kamobi. Shaka, irritado com a interrupção, ordenou que se retirassem. Foi o sinal. Entre os conspiradores, alguns se lançaram sobre ele. Dingane e Mangana emergiram das sombras, facas em riste. Enquanto as lâminas cravavam seu corpo, dizem que Shaka ainda teve forças para virar-se e murmurar: "Filhos de meu pai, o que fazes?" Outros juram que suas últimas palavras foram uma profecia sombria: "Reis da terra, vós perecereis matando-os aos outros." O que se seguiu foi rápido. O homem que unificara os Zulus, que transformará clãs dispersos em um império temido, caiu ali mesmo, aos 41 anos. Seu corpo mal esfriara quando Dingane, o irmão traidor, assumiu o trono. Mas o sangue de Shaka não secaria tão cedo. Nos meses seguintes, Dingane desencadeou uma purga implacável, eliminando qualquer parente que pudesse ameaçar seu poder. A paranoia o consumia, e com razão. Porque a maior ameaça não viria de dentro do reino, mas de fora. Em 1836, um novo inimigo surgiu no horizonte: os Voortrekkers, os boeres que fugiam do domínio britânico no Cabo, avançando para o norte em busca de terras.
Inicialmente, Dingane os recebeu como aliados. Mas a aliança era frágil. E quando o poder entre os boeres passou para as mãos de Andries Pretorius, a guerra tornou-se inevitável. A vitória esmagadora dos boeres sobre Dingane em 1838 não foi apenas um golpe militar, foi o início do fim de um reinado marcado pelo terror. Derrotado, o rei Zulu fugiu para o norte em direção à Suazilândia, enquanto seu meio-irmão, Pandj, um dos poucos poupados nas purgas sangrentas de anos antes, viu sua hora. Aliando-se a Pretorius, Pandj orquestrou uma campanha relâmpago que selou o destino de Dingane. Traído e assassinado, seu corpo jamais foi encontrado. Em seu lugar, Pandj foi coroado o rei dos Zulus em 1840, enquanto os Voortrekkers consolidavam seu domínio sobre Natal, batizando-o de Natália, um reino efêmero, mas estratégico. O reinado de Pandj, no entanto, seria lembrado não pela guerra, mas pela paz relativa que impôs, uma paz calculada. Ao perceber a inevitabilidade do avanço britânico, ele fez o que poucos soberanos africanos ousaram, negociou. Quando os ingleses anexaram Natal em 1842, Pandj não resistiu. Pelo contrário, aliou-se à coroa britânica, um movimento astuto que garantiu à nação Zulu décadas de autonomia formal. Até sua morte em 1872, o reino sobreviveu como uma sombra independente, enquanto as tempestades do imperialismo se acumulavam no horizonte. Mas a calma era enganosa. Nas décadas de 1850 e 1860, o sul da África se transformava sob os pés dos Zulus. O Cabo, já sob domínio britânico, expandia sua influência, enquanto os boeres, distraídos pela Guerra da Crimeia, de 1853 a 1856, e pela Rebelião Indiana de 1857, aproveitavam para esculpir seus próprios territórios. Nasciam o Estado Livre de Orange e a República Sul-Africana, barreira frágil entre os Zulus e o apetite voraz dos ingleses. Por um tempo, esses estados boeres serviram como amortecedor, um inimigo alternativo para a colônia do Cabo. Mas o verdadeiro perigo não eram as fronteiras políticas, eram as riquezas enterradas sob a terra. Ouro, diamantes. A descoberta desses tesouros atraiu uma enxurrada de colonizadores, aventureiros e, acima de tudo, homens como Cecil Rhodes, o arquiteto do imperialismo britânico na África. Cada nova mina, cada cidade que brotava do nada era um prego no caixão da soberania Zulu. Quando Cetshwayo, filho de Pandj, herdou o trono em 1872, já não havia escapatória. Os britânicos, agora donos de Natal e com os olhos postos nas riquezas do interior, apertavam o cerco. A pressão era insuportável. E em 1879, a tempesta finalmente arrebentou. A Guerra Anglo-Zulu não foi um conflito espontâneo. Foi uma armadilha meticulosamente preparada por Sir Barclay Frere, o alto comissário britânico no Cabo, um homem determinado a esmagar o último grande reino africano independente. Em 1878, Frere fabricou uma disputa de fronteira, um pretexto frágil para justificar o inevitável. Em dezembro, enviou um ultimato a Cetshwayo, um documento tão insultuoso que só poderia ser interpretado como uma declaração de guerra disfarçada. Exigia a dissolução do exército Zulu, a abolição de toda a estrutura militar que sustentava o reino, proteção irrestrita a missionários cristianos, o mais humilhante, a instalação de um residente britânico na corte de Cetshwayo, um espião disfarçado de diplomata, com poder para interferir até nas decisões judiciais do rei. Aceitar aquelas condições seria render-se sem luta. Cetshwayo hesitou, tentou ganhar tempo, mas Frere não queria negociações. Queria sangue. Em 11 de janeiro de 1879, Lord Chelmsford cruzou a fronteira à frente de quase 10.000 homens, divididos em 3 colunas. Do outro lado, Cetshwayo reunirá cerca de 35.000 guerreiros, mas suas assegais e escudos de couro pouco podiam contra os fuzis Martini Henry e a artilharia britânica. Ainda assim, os Zulus não eram presas fáceis. Em 22 de janeiro, na colina de Zandvana, 20.000 guerreiros descarregaram sua fúria sobre um contingente britânico de 1.800 homens, mal entrincheirados e arrogantes demais para fortificar suas posições. 11 contra 1. Quando a poeira baixou, 1.300 soldados britânicos jaziam mortos, esquartejados, em uma das piores derrotas já infligidas a um exército colonial. O choque ecoou por todo o império, mas a vingança seria rápida e brutal. No dia seguinte, em Rorke's Drift, 150 britânicos resistiram a um ataque de 3.500 Zulus, um feito que se tornaria lenda, e que os filmes Zulu, 1964, e Zulu Dawn, 1979, imortalizariam como um símbolo de heroísmo contra probabilidades impossíveis.
Porém, a verdade é que Zandvana e Rorke's-Drift foram apenas os primeiros atos de um drama muito maior. A primeira invasão falhara, mas Chelmsford, humilhado e à beira de ser destituído do comando, não recuaria. No verão de 1879, lançou uma segunda ofensiva, desta vez com uma estratégia muito mais letal. Desta vez, porém, Chelmsford não cometeria os mesmos erros. A segunda invasão foi um triunfo esmagador, não por acaso, mas porque o general britânico chegou com um exército de mais de 20.000 homens, uma força avassaladora que avançou como uma máquina de guerra implacável. O clímax dessa campanha veio em 4 de julho de 1879, na Batalha de Ulundi, onde cerca de 4.000 soldados britânicos e coloniais enfrentaram os últimos 13.000 guerreiros Zulus no coração do reino de Cedvaio. O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre metodicamente executado. As fileiras disciplinadas de atiradores britânicos, apoiadas pelas mortíferas metralhadoras Gatling, transformaram o campo de batalha em um abatedouro. As táticas Zulus que haviam aterrorizado inimigos por décadas, revelaram-se inúteis contra o fogo cerceador das armas modernas. Quando a poeira baixou, mais de 500 Zulus jaziam mortos, outros 1.000 feridos, enquanto os britânicos contabilizavam apenas 10 baixas. Ulundi não foi apenas uma vitória, foi o golpe final que esmagou a resistência Zulu. Em um único dia, o reino que Shaka havia forjado meio século antes deixou de existir como entidade independente. Cedvaio, o último grande rei Zulu, foi reduzido a um fantoche. Humilhado, foi levado a Londres para uma audiência com a rainha Vitória, um espetáculo grotesco de poder colonial, onde o monarca de um império recém-destruído foi exibido como troféu perante a corte britânica. Morreu em 1884, um homem quebrado, enquanto seu filho e herdeiro, Dino Zulu, tentava desesperadamente salvar os restos do reino. Mas os Zulus estavam condenados. Em 1887, Zululândia foi formalmente anexada pelos britânicos, engolida pelo apetite insaciável do império. Esse foi apenas o início. A vitória sobre os Zulus marcou o preâmbulo de uma era de expansão britânica sem precedentes na África do Sul. 2 conflitos sangrentos contra os Boeres, primeiro entre 1880 e 1881, depois na devastadora Segunda Guerra dos Boeres, de 1899 a 1902, consolidariam o domínio britânico sobre a região, moldando as fronteiras do que hoje conhecemos como África do Sul. Assim, o reino de Shaka, que havia resistido por 50 anos às investidas estrangeiras, sucumbiu ao mesmo destino que aguardava todos os povos africanos diante da maré imperialista, a subjugação. Mas como devemos julgar Shaka à luz desse legado? Há quem o veja como um herói romântico, um visionário que forjou um império para resistir à invasão europeia antes mesmo que ela se tornasse uma ameaça existencial. Essa narrativa, porém, é um mito conveniente. A verdade é muito menos nobre. Shaka não construiu seu reino para enfrentar os britânicos. Na década de 1820, eles mal eram uma sombra no horizonte Zulu. Seu projeto era de pura ambição desmedida. Um ciclo interminável de conquistas, massacres e terror contra seus próprios irmãos Bantu. Estimativas sugerem que suas campanhas ceifaram a vida de centenas de milhares, talvez milhões, não em nome de uma causa maior, mas para saciar sua sede de poder absoluto. Ele foi, sem dúvida, um gênio militar, um estrategista que revolucionou a guerra na África Austral. Sua centralização do poder, a criação de um exército permanente e a brutal eficiência de suas táticas o tornaram uma figura única em sua época. Mas esse mesmo gênio se transformou em loucura. Nos anos finais, Shaka afundou em paranoia e violência indiscriminada, executando qualquer um que suspeitasse trair sua grandeza. Esse foi o homem que deu origem à nação Zulu, não um protetor contra o colonialismo, mas um tirano que esmagou seu próprio povo muito antes dos britânicos chegarem. E no entanto, é inegável que o reino por ele criado infligiu aos britânicos uma de suas piores derrotas na África. Zandvana permanece como um lembrete humilhante de que por um breve momento, os Zulus foram capazes de desafiar o império mais poderoso do mundo. Esse paradoxo entre o monstro e o construtor de nações é o que torna Shaka uma figura tão fascinante e controversa. Afinal, foi ele quem provou que os africanos podiam resistir, mesmo que sua própria resistência fosse, em última análise, um subproduto de sua crueldade. Então, qual é o veredito? Shaka foi um guerreiro brilhante que elevou seu povo a alturas inéditas, ou um carrasco que pavimentou o caminho para sua própria destruição? Um herói africano que antecipou a luta anticolonial ou um ditador sanguinário cujo legado foi devorado pela mesma violência que semeou? A história, como sempre, não oferece respostas fáceis,
apenas o eco de um império que nasceu no fogo e morreu sob as botas de outro.